Até que com 14, cara, acho que 13 para 14 anos, eu virei pro meu pai, era na época, tava saindo os PlayStations e tal. Eu falei assim, pô, eu queria ganhar um PlayStation. Ele falou, porra, quer? Na sua simplicidade, mas numa sabedoria grande que nem ele sabe que foi, ele me levou numa empresa, uma de cursos profissionalizantes, que hoje nem tem, que antes a gente tinha lá a datilografia, aquela parada toda. Aham. Ele me matriculou. Ele falou assim, tá aqui o investimento que eu acho que você precisa ter nesse momento. Eita. Aí eu, na hora, fiquei puto, né? Falei, então tá bom, mas vamos lá. E aí foi aí que eu tive essa conexão. E aí, o que foi engraçado? Antes, né, de fazer esse curso, as minhas irmãs já tinham feito algumas coisas e eu sou curioso. Eu pegava aqueles materiais para ler, contabilidade e tal, e eu resolvia a parada sem ter estudado. Caraca. Então, assim, eu olhava, pô, é assim que funciona negócio, é assim que faz razonete, débito e crédito, mundo contábil. Cara, com 13, 12 anos eu entendi essa lógica. Pegando os livros das É irmãs. isso. Olha, foi daí que veio. Aí, quando eu fui estudar, e aí talvez foi uma aqui da minha escolha, eu entrei no profissionalizante, então informática, por exemplo, tecnologia para mim era algo muito novo, assim, não tinha computador em casa e tal. Aham. E aí eu fui fazendo profissionalizante. E, obviamente, eu ia muito bem. Porque, porra, a professora tava ensinando uma barada ali que eu, com 14 anos, já sabia. Já tava brincando ali no cérebro. Tava estudando sozinho no cérebro. E aí... Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. No Big Deals Talks de hoje, a gente vai falar com Cristiano Freitas, CEO e fundador da Cirrus Contabilidade, investidor anjo, investidor aqui do Investidores VC, advisor, mentor de várias startups. A gente vai falar sobre contabilidade, família, investimento em startups, inovação num setor que é super tradicional. Qual é o futuro dessa contabilidade com AI, com automação? Além da gente falar do inverno das startups e tudo que está acontecendo no mercado e como que está o cenário hoje para captações de investimentos e como os empreendedores estão passando por essa onda agora. Você não pode perder esse papo agora. Fica aqui com a gente. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Big Deals Talks, o podcast onde grandes negócios se encontram com grandes mentes. Meu nome é Muripinho, eu sou o host desse podcast e aqui você já sabe, a gente vai a fundo nas histórias de alguns dos nossos investidores, executivos, lideranças do mercado, empreendedores. A gente gosta de trazer essas histórias a fundo aqui no Big Deals Talks. E hoje eu estou com um grande amigo. Eu sei que eu sempre falo grande amigo aqui, mas eu estou com um grande amigo, um grande parceiro, um grande advisor, um grande investidor. Eu estou com um cara que faz parte da nossa vida do Investidores VC praticamente desde o dia 1. Só não foi dia 1 porque foi dia 2, mas faz parte intensamente aqui comigo e muitos de vocês já me ouviram falar dele, não sei quantos que vocês conhecem, mas eu estou com o Cristiano Freitas, CEO, fundador da Cirrus, um grande amigo. Eu não tenho nem palavras para dizer aqui o agradecimento em você estar aqui com a gente, irmão, em você estar dedicando esse tempo aqui, você é super próximo. Eu te conheço há bastante tempo, somos investidores juntos, já investimos em tantos negócios, você cuida da gente como contabilidade, faz toda a nossa DUI, é a contabilidade de várias startups conhecidas. Então, para explicar tudo isso, porque eu não vou conseguir aqui colocar em um minuto o resumo, seja muito bem-vindo, Cris, se apresente pra gente, Show. O microfone é seu. Valeu. Cara, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Tô aqui no lado oposto. Geralmente eu convido o Amuri para bater um papo, fico aqui, ó, sabatinando ele. Então é muito bom estar aqui, poder contar um pouco de história, sobre jornada. Todo mundo conhece o lado e a versão ali do Cris, especialista, contador, etc. Mas eu gosto muito quando me apresento, que fica muito melhor do que você mesmo se apresentando, né? Mas hoje, cara, eu me vejo muito como um empreendedor e aí, na sequência, um contador. Eu sempre fui um cara, assim, eu gosto de buscar problema e como que eu resolvo, como que eu tiro aquilo ali da frente. Esse ano fez 10 anos que eu estou à frente da Cirrus, que é o meu segundo negócio. Antes eu já tive uma empresa, um outro escritório ali de contabilidade, mas 10 anos aí que eu estou nessa jornada. E como você disse, assim, ela foi passando por alguns momentos, né? Então, comecei, obviamente, como contador, como um especialista aí para esse mercado, para o mercado de contabilidade, olhando para as techs, né? Isso ali em 2013.
E a gente estava até falando aqui no Bastidores, uma curiosidade, era ali estava borbulhando e saindo muitas das grandes startups que a gente Sim. tem hoje. E foi um momento que, pô, olhei para o mercado e entendi que aquilo ali seria uma dor e que tinha uma grande oportunidade de agarrar, que era criar a primeira empresa de contabilidade no Brasil que atenderia a esse nicho específico, que tem todas as suas grandes oportunidades e desafios, que é o mercado de tech e startup ali principalmente. Então, fiz a minha carreira nisso. Como você bem comentou, acho que durante a jornada fui entendendo esse jogo e sempre quis experimentar. Então, eu estava numa relação de contador, então eu só recebia demanda, né? Então, quando eu Sim. tinha due diligence, quando eu atendia os clientes, e eu coloquei em um momento, eu falei, cara, eu preciso estar num 360, eu preciso estar no lugar do empreendedor. Depois, em um momento, eu falei, eu preciso estar no lugar do cara que audita, e tudo isso eu fui fazendo ao redor dos anos. E aí, em 2017 para 2018, eu falei, agora eu preciso estar na cadeira do investidor. Porque aí eu acho que eu teria uma visão um pouco mais de 360 desse relacionamento. Então, construir a minha jornada dentro desse mundo de tecnologia, né? Gosto disso, me conecto com tech desde 2001, né? Assim, eu nunca contei, acho que isso para você, mas eu tive um momento de intersecção de carreira que ou eu iria para tecnologia, trabalhar, na época a gente era muito mais estrutura e hardware, etc., que não é igual a gente tem hoje, o acesso à Sim. tech, ou eu iria para essa área contábil, mais administrativa e financeira, no meu primeiro emprego. E como tecnologia não era tão acessível quanto é hoje, Aham. ali eu falei assim, cara, acho que vou por esse lado Aham. aqui de contabilidade, administrativo, trabalhando ali desde os 15 anos. E aí, em algum momento, eu falei assim, voltou o desejo, né? Então, assim, se eu não me preparei, não me qualifiquei, deixa eu atender essa turma, deixa eu me conectar. E aí Sim. foi um retorno às origens. Então existiu ali uma divisão de caminhos onde o Cris ia para o lado tech, etc., isso. implementação, programador, sei lá, ou o lado técnico É isso. que daria suporte para essas empresas que estavam nascendo. Mas me conta um negócio, você falou, cara, aquela foi a decisão que eu tive ali. Me conta brevemente o Cris até os 15, 18 anos, então. Me conta esse início ali, porque não é comum, num setor tão tradicional como a contabilidade, as pessoas inovarem ou serem reconhecidas como os mais modernos, os mais ágeis, né? O que estão conversando com a gestalt que a gente tem hoje em dia, né? E você sempre fez isso, não é à toa de que vários unicórnios já foram clientes e alguns ainda são da Cirrus, e isso mostra que contabilidade tradicional, existem muitas empresas grandíssimas, gigantes, etc., mas poucas conseguem ser grandes e atendendo os inovadores. Então, eu queria entender essa história do 0 ao 18 resumida, de onde é que veio essa pegada tech, essa pegada de CS, de entender o cliente, essa coisa meio diferente que te coloca inovador no mercado 100% tradicional. Maneiro, maneiro. Cara, assim, eu gosto muito de olhar a origem e o que me formou hoje, né? E uma parada que eu sempre falo, assim, na vida, eu aprendi com as experiências negativas, e aí, às vezes, a pergunta fala assim, o que você vai fazer? Não necessariamente eu sei a resposta do que eu vou fazer, mas eu sei o que eu não quero. Tá? E aí, a minha origem, assim, cara, da minha família, assim, sempre foi muito simples, muito humilde, assim. E eu via ali, porra, o trabalho da minha mãe, ela trabalhou muito tempo ali como diarista, meu pai em trabalho duro e tal. E uma das coisas que ela sempre me trazia de formação cara, o estudo e disciplina vence. Sempre. Sempre. E aí eu olhava aquela situação, eu falei assim, cara, preciso construir uma jornada de vida, seja para cuidar deles no futuro, seja para poder prover algo que não tenha. E isso, por incrível que pareça, começou muito cedo, porque minha mãe trabalhava fora, né? E aí eu lembro que ela saía e deixava os afazeres de casa. Então, molecada, às vezes, porra, no bairro jogava bola e tava lá soltando pipa e a parada toda. E eu sabia assim, não, minha mãe vai chegar às 5 horas, eu tenho que estar, porra, casa limpa, organizado, porque eu tenho que fazer essa função. Sozinho ou tinha irmãos e irmãs? Tinha irmãs, mas as minhas irmãs também trabalhavam já desde cedo. Então, ali, você era mais novo? Eu era mais novo, eu sou caçula. Né? Então, ali quando eu tinha, porra, de 8 para 10 eu já cuidava, ajudava quando a minha irmã não trabalhava. Na hora que elas saíram também, pô, a casa é sua. Basicamente era isso. E aí eu nunca fui o aluno exemplar. Nem né? eu, cara. Eu só aprendi a ser aluno mais tarde. Até contei isso aqui no podcast. Só fui me tornar um bom aluno na faculdade. Até lá eu não sabia estudar. Eu só dava o meu jeito pra passar. Isso. Porque, e isso é um pouco de característica. Que assim, porra, eu sempre fui muito sociável, conectava. E eu falei assim, não preciso de muito
para passar de ano cara, isso aí sempre foi um tropeço. É. Mas na prática, o que eu curtia? Estudar quando eu via algum objetivo. Então, tipo, eu sou assim até hoje, cara. Eu pego um tema, porra, quero destrinchar, quero entender. Eu vou devorar essa parada. E aí essa base foi muito boa, porque, porra, aprendi um pouco de disciplina, tinha que organizar meu dia e tinha que estudar. E a minha mãe era bem assim, tipo, e aí, como que foi? Chegou? Não tem essa, porra, não fiz porque eu tava cansado, dormi. Aham. Não, cara, você tem que fazer. Isso foi me dando muita base. Até que com 14, cara, acho que 13 para 14 anos, eu virei pro meu pai, era na época, tava saindo os Playstations e tal. Eu falei assim, pô, eu queria ganhar um Playstation. Ele falou, porra, quer? Na sua simplicidade, mas numa sabedoria grande que nem ele sabe que foi, ele me levou numa empresa, de cursos profissionalizantes, que hoje nem tem, que antes a gente tinha lá a dilografia, aquela parada toda. Aham. Ele me matriculou. Ele falou assim, tá aqui o investimento que eu acho que você precisa ter nesse momento. Eita. Aí eu, na hora, fiquei puto, né? Falei, então tá bom, mas vamos lá. E aí foi aí que eu tive essa conexão. E aí, o que foi engraçado? Antes, né, de fazer esse curso, as minhas irmãs já tinham feito algumas coisas e eu sou curioso. Eu pegava aqueles materiais para ler, contabilidade e tal, e eu resolvia a parada sem ter estudado. Caraca. Então, assim, eu olhava, pô, é assim que funciona negócio, é assim que faz razonete, débito e crédito, esse mundo contábil. Cara, com 13, 12 anos eu entendi essa lógica. Pegando os livros das irmãs. É isso. Olha, foi daí que veio. Aí, quando eu fui estudar, e aí talvez foi uma aqui da minha escolha, eu entrei no profissionalizante, então informática, por exemplo, tecnologia para mim era algo muito novo, assim, não tinha computador em casa e tal. Aham. E aí eu fui fazendo profissionalizante, e obviamente eu ia muito bem. Porque, porra, a professora estava ensinando uma parada ali que eu com 14 anos já sabia. Já tava brincando ali no cérebro. Tava estudando sozinho no cérebro. E aí eu tava ali, e aí da onde que surgiu isso foi ela falar, ela viu, porra, tipo assim, cara, você começou, como você sabe isso? Ela passava os exercícios pra turma, e aí, tipo, acabava aquilo ali em poucos minutos. Ela falou assim, mas eu acabei de explicar. Eu falei, não, que eu já sei. Ela falou, como já sabe? Eu contei um pouco Legal. disso, e aí dali foi o meu primeiro monitoria / estágio, vamos falar assim, que naquela época não era essa parada que é hoje, Sim, né? sim. Isso eu tinha ali 15 anos, cara. 15 anos eu tava dentro de uma escola de curso profissionalizante, e aí o que eu usava ali? Eu dava monitoria, então apoiava alguns alunos ali que não entendiam, e o tempo que eu não estava ali, eu estava estudando. E aí eu estudava sobre administração, eu tive uma grande mentora, que foi uma das pessoas ali, dentro da minha trajetória muito importante, que fui entendendo correlação, esforço, disciplina, resultado Sim. e etc. E aí foi ali que eu fiquei até os meus 16 para 17, e nessa época foi quando ela falou, ó, você quer continuar aqui, nessa área, né, que eu vi que você entende, tem facilidade, ou você quer cair para a área de tech? E aí, dentro do que eu tinha na mão ali de tomada de decisão, eu falei assim, putz, aqui eu já sei que eu consigo ter um resultado fora da curva, né? E aí, aqui para mim é um mundo novo. Talvez eu demorei ali depois uns 4, 5 anos para ter um computador ali dentro de casa para poder estudar, e eu fui por esse caminho. Então, foi, em resumo, cara, foi isso, assim. E eu estudava tudo, cara. Tipo, Que maneiro. Cara. que tava ali de acesso. E aí foi até 16, 17, depois aí eu pensei sempre em carreira horizontal. Eu falei assim, pô, como é trabalhar dentro de um escritório, como é trabalhar dentro de uma indústria, como é trabalhar dentro de uma auditoria. E aí foi isso que eu fui construindo de jornada até 21. Então eu era aquele cara chato, né, que incomoda o líder e tal. E aí, com 21, eu fui aprovado nos 4 processos seletivos das Big Four. Então, eu passei na KPMG, na Deloitte, na Price. Caraca, bicho. Na Ernst. Tu era o crânio da contabilidade mesmo, já moleque. Moleque, e isso eu tava no primeiro ano, cara. Primeiro pro segundo ano da faculdade. E escolhi a KPMG. E aí, naquela ilusão, porque, pô... e aí, assim, respeitando todo mundo que faz essa carreira, não é uma crítica, que os professores falavam para mim que existiam 2 caminhos. Ou você vai ser um grande controller, ou você vai ser um grande auditor. Cara, você está se formando opinião. Então eu falei, se é para ser isso, deixa eu ser. Tá. Aí passei nessa parada toda, entrei na KPMG e aquilo me incomodava ainda que, tipo, puta, não sei se é isso que eu quero. Eu tinha muita facilidade, só que eu sempre quis empreender. Até que antes, dentro dessa saída, quando eu saí da escola, eu montei um PPT do que seria uma empresa, uma firma de contabilidade. Puxei um conhecido do meu pai que tinha alguns negócios e apresentei para ele com 18 anos de idade. Caramba. Né? E nem na faculdade eu tava. Aí ele falou, porra, acho legal, né? Ele não me deu aquele soco na cara, né? Eu acho que ele olhando e falou, porra, o que esse moleque... que eu falo para ele continuar? E aí, obviamente, eu não consegui cliente, não consegui nada. Tentei para um lado de educação também, ninguém queria contratar. Falei, então beleza, deixa eu fazer jornada, fazer carreira e depois eu volto para essa brincadeira de empreender. E aí,
até os 18 foi isso, entendeu? E aí depois que aí 18 eu falei, eu coloquei um marco, assim, eu não queria estudar em qualquer universidade, então eu queria escolher PUC, porque era uma das referências, porque eu não poderia estudar, por exemplo, numa USP da vida, porque eu precisava trabalhar. Sim. Então eu falei, cara, qual é a universidade privada com o melhor conceito nesse momento aqui? Isso era 2006, 2007, sei lá. Que eu posso me formar e que eu consigo trabalhar ao mesmo tempo. E aí eu achei PUC. E eu fui. Aí na época eu fui aprovado no Enem, recebi bolsa integral para estudar numa universidade ali em Jundiaí, que era onde eu residia. Cara, disse não. Falei, não é isso, não é essa a minha meta. Minha meta é outra. Então trabalhei e aí consegui entrar na PUC ali com 19. Aí foi onde começou a bagunça boa. Que maneiro. E aí você conciliou trabalho com faculdade. Cara, era isso. Assim, eu lembro que a minha jornada era, acordava às 5 da manhã, porque eu morava em outra cidade, né? E aí, acordava às 5, ia pro escritório, trabalhava para conseguir sair 5, 5:30 do escritório para poder ir para Campinas estudar e chegar em casa meia-noite. Essa era a minha jornada. Aquelas 4, 5 horinhas de sono Sim. E vida que segue. E aí eu conciliava essas duas coisas, que é quando eu comecei esse movimento. Então, eu cheguei na PUC, todo mundo falava auditoria, né? Eu falei, deixa eu estudar essa parada aí, deixa eu ver qual é que é. E aí, onde eu fui aprovado, e nesse momento eu mudei para Campinas, que daí Aí eu saí de casa com 18 para 19. E aí virou a vida adulta, que é o que a gente conhece mais ou menos hoje. É isso. Deixa eu perguntar um negócio, cara. Seus pais estão vivos ainda? Sim. Tá. E aí você disse que a sua mãe fazia diarista, seu pai também trabalhava pesado, etc. Você teve uma origem humilde, você teve que estudar, você ralou para estudar junto com faculdade, passou onde tinha que passar, caiu dentro dos estudos. Aquele clássico exemplo de uma geração da família que quebra o status da geração antiga e provavelmente o primeiro a se formar numa faculdade. Foi isso? Foi isso. Junto com as irmãs, né? A geração dos filhos... A geração que vai mudando. Foi a geração da mudança. Isso aconteceu muito com a minha família também. Meu avô era engraxate no municipal, vendia bala no municipal, não sei o quê, negro, etc. Tipo, cara, tava tudo ali para continuar aquela situação. Só que, de novo, o estudo salvou ele loucamente, passou em provas federais, etc., virou funcionário público, conseguiu educar os filhos, as filhas e, bum, mudou completamente a geração do que eram os pais deles, né? E por aí vai. Mesmo assim, esse fato para mim é novo, tá? Eu não sabia disso aqui. O bom do podcast é isso, né? Você vai conectando, vai discutindo. Eu não vejo você falando no seu dia a dia do mimimi de quem não teve que passar pelo que você passou. É como se você tivesse que ter ralado mais. É a história clássica de, cara, não foi agraciado, não foi abençoado, não teve uma vida fácil. Eu tive uma vida fácil. Tipo, eu já sou da geração que o meu avô já resolveu, que minha mãe já teve educação. Eu tive tudo. Você não, você teve que correr mais atrás. Mas eu não vejo você falando, cara, porra, olha que mimimi, você tem tudo. Essa galera tá reclamando de barriga cheia. É quase como se você tivesse vivido isso. Você entende que esse é o seu core, mas não sei qual é a frase certa. Não é que você... Não é jogar na cara, mas é quase como se você aceitasse, de certa forma... Eu vou voltar isso aqui. Como é que alguém que passou por essas experiências não se incomoda ou não, no dia a dia, as coisas que a gente vê que às vezes é fácil demais pro mundo? Eu não vejo você lamentando ou jogando isso, entendeu? Essa provocação do tipo assim, cara, se eu tivesse vivido essa história, eu ia estar, sei lá, 40% do meu dia ouvindo algumas coisas empreendedoras e falando, porra, isso não é problema de verdade. Tipo, continua nesse negócio, olha essa disciplina, tipo, estuda esse bicho aqui. Como é que você lida isso hoje com essa geração nova? Como é que você encara o que você tem que passar pelo que você vê hoje? É a sua história, tipo, amor, eu tive que sair do -3 para chegar onde eu cheguei, mas paciência, quem saiu do +5 para chegar no 15, ótimo também. Como é que você encara esse momento hoje? Porque eu vejo que a sua geração, a minha geração, um pouco mais a geração dos meus pais, era muito assim, bicho, tem que fazer o que tem que ser feito, disciplina, estuda libertador, e a geração atual é muito mimizenta. Como é que você enxerga isso hoje, já que você também é pai, está criando uma nova geração, esse mercado hoje versus o que a gente tinha? Eu fico um pouco com esse choque cultural de que às vezes eu acho que as pessoas esperam que tudo aconteça para elas. Era isso que eu queria falar. Sim. A maioria das pessoas espera que as coisas aconteçam para elas e que, porra, o mundo é injusto, cadê minha oportunidade?
enquanto que você foi o oposto. Tipo assim, bicho, não tem nada pra mim. Uhum. Deixei caçar. Como é que você tá enxergando isso hoje? Cara, acho que primeiro, cara, eu respeito muito jornada. Então, e isso era uma coisa que no começo, talvez eu falava assim, puta, esse cara tá reclamando, mas, cara, sei lá, ele só estuda, mora aqui na frente da faculdade e tal. Só que cara, eu não lembro quem exatamente, mas foi uma conversa disso, assim. É, a pauta era assim, ó, cara, ninguém deve nada. Ninguém te deve nada. Ponto. Uhum. Então, se ninguém me deve nada, falei, ok, então isso depende de uma construção que eu vá fazer. E aí eu comecei a respeitar jornada e resultado dos outros, cara. Então, quando eu via, por exemplo, alguém, igual você falou, uma geração que estava se usufruindo de um benefício, de uma facilidade que veio de muito suor e trabalho, eu comecei a olhar para a jornada. Eu olhava, por exemplo, um brother na faculdade que, porra, tava super tranquilo, eu falava assim, qual a origem do seu pai? Aí eu entendi a história e eu falava, saquei, cara, saquei. Então, sempre tem um começo, sacou? E aí eu aprendi muito a respeitar que as jornadas, elas são diferentes. Como que eu, não, extraio é uma palavra meio estranha, mas como que eu aprendo, ou tiro aprendizados nos relacionamentos ou nas construções. Porque, cara, esse tipo de provocação, que eu acho que é um desafio do que a gente tem nessa geração, você pode canalizar ela, tipo, copo meio vazio. Eu não tenho, o cara tem, etc. Ou você pode canalizar no sentido de incentivo. E eu sempre tive esse incentivo. 18 anos, me fodendo, e tinha um cara lá, carro do ano e etc, que tinha ganho do pai. Eu falei assim, maneiro, eu também quero. Sim. Sacou? Então eu sempre canalizava no sentido de tipo, eu acho que isso é bom, o cara merece, ele tem, só que não vai ser assim comigo. Como que eu vou fazer para essa parada desenrolar? Então eu acho que eu valorizava um pouco a construção, e às vezes eu não tô falando da pessoa, mas eu tô falando da construção de como aquilo ali chegou na mão e querendo aprender sobre aquilo. Sim. E esses relacionamentos te dão acesso de como pensar. E isso abria muito a minha mente, cara, porque quando você lida com, por exemplo, a minha base era, sei lá, muito esforço e muita entrega, você sempre tá, tipo, correndo atrás de alguma coisa. Você tá suprindo, você tá chegando a algum ponto. Quando você fala com alguém que tá mais estável, é um cara que tá com a mente mais aberta, ele tá olhando pra oportunidade, ele tá olhando pra direcionamento, ele tá olhando pra mercado. Então eu coletava aprendizado sobre isso. E eu acho que cada pessoa, ela é formada em momentos diferentes. E aí o que você falou, eu saí ali de uma base, poderia ter ficado ali, que é o que eu brinco, que é o improvável. Qual que é o mais fácil, cara? É você estar no status quo, é você ser replicar o que você teve na vida, né, de aprendizado e tal. E aí volta no que eu te falei, eu falei assim, não, eu quero fazer o contrário daquilo que eu não acho que é certo. Então, quando eu via, por exemplo, um amigo meu, por exemplo, gastando grana na balada, curtindo a noite, e não tava avançando, eu falava, vou fazer o contrário. Sim. Sacou? Eu fazia o contrário. Vou tirar carta, comprar carro e etc. E aí o cara tava, sei lá, se ferrando, trabalhando em uns trampos de muito esforço. Então ele tava coletando o valor do hoje, sabe? Antecipando. Falei, vou fazer o contrário. Sim. Então eu sempre fui fazendo essas decisões baseado no que eu via de resultado desse cara. E fui aprendendo. Então não tinha uma lógica, mas hoje eu consigo ver que era isso que eu fazia. E quando eu me dava em ambientes que eu ficava desconfortável, por exemplo, não era minha realidade, não era minha situação financeira, não era as experiências, eu falo, eu quero isso. Sim. E é o lance, cara. Se você quer progredir, você vai ter que fazer escolhas. Um exemplo, eu não tenho nenhum amigo hoje de 15 ou 20 anos atrás. Foi se reciclando. Sim. Mas por quê? Você vai entrando em ambientes, você vai entrando em conexões, você vai se relacionando com outras pessoas que vão moldando o seu caráter, ou vai moldando os seus objetivos, porque vai convergindo. Então, acho que eu fui fazendo essa caminhada. Eu nunca parei num ambiente só. Eu sempre fui mudando esses ambientes, entendendo os contextos e dando o passo certo. É bonito falar isso hoje, mas, foi aprendizado e pancada o tempo todo. Sim. Entendeu? E aí, cara, enquanto você estava falando, eu estava pensando, e eu queria seu comentário sobre isso. Eu não sei se é exatamente essa frase, mas você já deve ter ouvido ela de algum jeito diferente, de que tempos ruins geram homens fortes. Sim. Homens fortes trazem bons ventos e tempos bons geram homens fracos, e homens fracos geram tempos ruins, né? Cenas ruins. Isso é um ciclo, né? Você passou por tempos ruins e criou um tempo bom. Você agora é pai. E eu me questiono muitas vezes dessa relação
o quanto que as porradas forjaram a gente e o quanto que nós, como pais ou provedores, estamos criando os tempos bons para os homens que estão seguindo na próxima geração. E qual que seria a provocação quando você não tem a dureza da vida? Uhum. Eu vejo isso muito com a minha geração. Minha irmã é hiper talentosa, etc e tal, mas ela pegou uma condição dos meus pais completamente diferente da minha. Uhum. Ela já pegou uma condição de computadores, videogames e viagens internacionais e Japão e não sei o que, blá, 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 que eu não tive quando era moleque, que eu só fui ter depois dos meus 18. Ela teve desde os 7. Ela fez uma faculdade sem nunca ter trabalhado antes. Eu trabalhava desde os 14, 15 anos, quando eu emancipei para criar empresa. Então, eu tive a sensação de que esse meu lado empreendedor veio do hustler de eu quero isso, eu não tenho, meus pais não vão me dar porque eles não me dão mole. Eu queria também celular, na minha época era o celular, eu queria celular, eu queria a motoca, uma de 50 cilindradas. Uhum. E eu fui ganhar dinheiro para comprar essas coisas, exatamente igual você. Eu era o adolescente que tinha uma motinha, conseguia ir nos rolês, ganhei independência, eu conseguia a minha linha de celular para atender meus clientezinhos de tecnologia, eu tinha uma linha telefônica em casa para discar depois de meia-noite para ter internet. Então eu consegui comprar, e na época linha de telefone era carésimo. Então assim, foi muito legal eu poder conquistar isso. Depois viraram outros conflitos. Esse meu dinheiro e o poder de comprar as coisas começou a achar que eu era dono da minha própria vida e podia fazer o que eu quisesse mesmo morando com a minha mãe. Sim. Porque olha que beleza também, né? Você tem a mãe, você tem a casa, tem não sei o que, e você tem seu dinheiro, bicho. Você vai respeitar quem? Uhum. Então também teve um aprendizado de tipo... Minha mãe uma hora chegou e falou assim, bom, se você quer viver sobre esse teto aqui mesmo, ganhando seu dinheiro, você tem que seguir algumas regras. Eu falei, então eu vou sair. Saí de casa, 17 anos, malandrão. Voltei 3 dias depois chorando. Mãe, tava horrível, não sei o que, eu quero comida, eu quero lavar roupa. Tipo, ela, meu filho, então agora você entra na linha aqui. Mas essa provocação me fez ir atrás. E aí eu fico perguntando, e as novas gerações? E os filhos? Qual é a provocação para quem não teve que engraxar sola de sapato? Sim. Cara, eu... Até falando um exemplo, por exemplo, das gerações, por exemplo, de millennials, né? Vamos falar assim. Uhum. Cara, a galera veio numa fase onde tudo era muito promessa. Para pra pensar. Porra, Brasil cedia Copa, vai ter Olimpíadas, progresso, os índices crescendo, economia, Brasil é atenção. Então, a gente vem muito nessa construção de, porra, promessa, realização. É muito mais fácil, igual você falou, pô, hoje eu quero um celular, você consegue isso mais rapidamente. A tecnologia, ela, porra, mudou muito a nossa percepção de valor, de compra, de alcance. E aí é o que cria um pouco essa facilidade e uma utopia. Então, assim, a nossa geração é a geração que começou lá com, sei lá, acho que é a mais que tá conectada nas redes sociais. Pô, posso ter meu avatar, posso ter a minha personalidade no digital. Sim. Esse dia eu tava lembrando de aplicativos que a gente usava, sei lá por quê, tipo, que é aquele que a gente fazia check-in de... Quando chegava... Foursquare. Tipo, porra, por quê, tá ligado? Mas, porra, era legal, né? Então a gente tava aprendendo muito sobre isso. Eu acho que esse acesso e essa facilidade, se ela não estreitada de forma inteligente, ela cria pessoas fracas mesmo. Sim. Porque, tipo, é o imediatismo, é o que eu quero, é o agora, é a velocidade. Então, pô, o cara olha para o lado e tem um garoto ou uma garota de 17, 18 anos faturando 2 milhões no digital. E aí parece que aquela utopia é para todo mundo. Exato. Então, eu acho que falando sobre gerações, a gente está nesse vale, saca? Perfeito. Onde a gente teve muita bonança, assim, de certa forma, e aí parece que tudo é fácil, a troca de emprego é muito fácil, você tem boom de acesso, então você tem... Tudo é efêmero e descartável e reciclável, né? Tipo, foda-se, vai pro próximo. Isso, e aí eu acho que isso vai dar um choque, porque daí pode, sim, que é o que a gente está falando sobre... acesso, mão de obra, mercado, o que espera em alguns anos? Quem a gente vai ter e etc. Então, acho que a gente tem algum desafio nisso. E aí, olhando sobre a ótica de pai e formação, cara, na minha cabeça, tem que o meu papel, de certa forma, vai ser treinar. E eu faço isso muito com o meu time, sabe, Amuri, também. Uhum. Lido com uma galera nova, né, essa geração, e eu sempre tento trazer provocações. Tipo, provocações... Eu até postei esses dias na rede social, falei, às vezes você tem aquele momento de reflexões, né? Uhum. E eu tava falando sobre liderança, liderar, por exemplo, e etc e tal. E eu falei, cara, o exemplo ele não é necessariamente você ser um cara bom que as pessoas admirem, porque você tá criando fãs e seguidores. O bom líder na prática é o que traduz o como. Tipo, como fazer, o porquê você faz. Então, eu sempre utilizo as oportunidades
para poder trazer essa visão. Porque às vezes a galera vê lá, trabalha comigo, vê na rede social, vê nos acessos, ou quem é seus pontos de contato, ele acha que a vida é isso. Sim. Eu falei, cara, mas isso é uma construção de anos. Não é uma questão que eu colhi agora, né? Você tá vendo a cereja do bolo, então uso sempre isso como oportunidade de treinar. Então, acho que o que eu sempre recomendo para empreendedores ou para amigos, assim, cara, não perca a oportunidade de treinar, porque você precisa desenvolver. E não vem com essa parada de falar que eu faço, que não é, cara, é difícil. E aí, com a minha filha, eu faço isso, cara, desde hoje. Eu tento tomar cuidado, que é rápido, assim, tipo, papai, quero água. Aí você vai lá, pega e dá pra ela, porque é bonitinho. É fofa, né? E ainda é uma menina, né? Então ela dá aquele sorriso e você fala, eu vou fazer. Só que aí, hoje eu começo assim, tá, mas bora pegar? Então, a Deise fica doida comigo. Ela falou assim, para de treinar, mas eu tô usando de treinar. Tipo assim, quero cobertor. Eu falei, bora pegar? Eu não sei, sabe? Vamos lá, vou junto. Então, o que eu tô tentando fazer de novo é o que eu não tive. É ser treinado para o mundo. Sim. Ter acesso, né? E aí parece besteira, ela tem 2 anos e pouco, mas, cara, compreende muito. Compreende muito e é daqui, cara. É daqui que você vai formando essa base e são os cuidados, assim, o caminho fácil. Por exemplo, a tela. Minha filha nunca pegou um celular pra assistir nada. Caraca! Nem celular ela brinca. Eu falei assim, não, cara, não vai ter. Agora não. Sacou? E aí, assim, mas, cara, vou viajar, a menina vai estar dentro de um voo, pega o iPad e coloca ali pra distrair. Mas no dia a dia não é rotina. Sim, não pode. E é difícil, cara, porque muitas vezes a gente vai pelo caminho do que é fácil. Vou sair pra jantar com a minha mulher. Dá alguma coisa pra distrair. Dou pra distrair e vou aqui. Mas, cara, eu escolhi ser pai. Sacou? Então, entre ter a criança e formar a criança são 2 caminhos diferentes, assim, ó. Ser pai, ela é abdicar de algumas coisas. Então, quantas vezes eu tô ali, vou fazer um passeio, já aconteceu isso algumas vezes. A Marina é o nome da minha filha, né? Ela entra ali, fez uma birrinha, deu um escarcéu, eu falei assim, filha, você tem 2 escolhas aqui. Respira, né? E vamos, e explico e tal. Ou, se você fizer isso, a gente vai pra casa. Aí ela, fez de novo. Aí é foda, cara. Porque eu acabei de chegar na parada, aí eu tenho que pegar ela pela mão pra mostrar. E ir embora pra casa. Pra ela entender. Pra entender. Caceta. Então, o treinar é isso, sacou? O exemplo é isso. Então, quando eu falo, por exemplo, tem a Tati que trabalha comigo, que nos ajuda ali dentro da rotina do dia a dia, o exemplo é isso. Tipo, ela preparou alguma coisa, eu falei assim, Tati, muito obrigado pelo carinho e cuidado. Aí ela vai lá assim, Tati, sei lá, pega tal. Eu falei, não, filha. Pega pra mim, por favor. Obrigado por fazer. Sim. É base, sacou? Parece bobo, mas são coisas que no longo prazo, cara, você vai coletar resultado. Então, acho que eu sempre fui muito estruturado, de certa forma, no respeito. Na vida, assim, meus pais sempre exigiram respeito sobre tudo e etc. E isso me formou uma base positiva, assim, e eu tento replicar. Então, eu não perco a oportunidade de treinar. E isso tem me ajudado muito num aspecto tanto de negócio como vida pessoal. Eu acho que está muito relacionado com o que você falou e que eu acho que talvez seja o grande desafio que eu vejo nessa geração que hoje tem até seus 30 e pouco, né? 10 anos mais jovem que eu. É entender essa correlação entre disciplina, estudo e resultado que você falou. A correlação, ou seja, é você entender que depois que você faz esse processo, você fala, nossa, realmente, agora eu sei, agora eu passei, agora eu ganhei, agora eu mereci, agora eu conquistei. Quando você entende essa correlação, você começa a investir mais em você, né? Mas, às vezes, no início, é difícil. Porque, cara, o que acontece? Acho que o Bernardinho falou isso num papo. Muitas vezes a gente se preocupa no resultado. Sei lá, quero emagrecer, quero correr, quero conquistar, quero ter independência aos 30. A gente mira o resultado. Só que a gente não controla o resultado, bicho. A gente controla o processo. Entendeu? Sim. E aí, na hora que... O que é controlar o processo? Cara, eu não sei quantos quilos eu vou perder, mas eu sei quanto que eu tenho que treinar. Eu controlo isso. Que é sair da cama, que é ir pra academia, que é pegar, trocar de roupa, ir correr. E esse processo é no seu controle. Então, muitas vezes, quando eu vejo a galera falando, eu sempre volto com a provocação e falo assim, eu gosto. E apoio essa meta, esse objetivo. Agora me responde o como. E aí a galera dá uma bugada, assim, tipo, como assim? Cara, quais são as etapas, irmão? Sacou? Então... Porque isso tá no nosso controle. É o que eu faço pra chegar lá. E isso é o que eu sempre aplicava na vida, cara. Assim, cara, o que eu controlo? E hoje isso
obviamente, muito com mais maturidade. Que aí você vai criando círculos. Pô, isso aqui eu controlo, influencio, isso aqui eu só influencio aqui, isso aqui nada faço. Né? Sim. E aí você vai aplicando isso em várias interferências. E, o que eu controlo e influencio? O que tá aqui, meu irmão, é o que você tem que botar esforço e energia. E isso se replica na vida, se replica nos negócios. É igual no início da Cirrus, assim. Cara, eu posso... O que eu controlo aqui? Pô, o que eu vou fazer é uma boa entrega, um bom trabalho, um bom mapeamento. E como que eu influencio isso, de certa forma? Como que eu levo isso para o empreendedor? Como que eu capturo o valor disso? E aí foi da onde eu tive esse insight de ter a Cirrus como um mercado, um negócio segmentado, porque eu consigo, obviamente, ter mais subsídio e conhecimento dos meus clientes e do meu negócio. Então, entendendo, eu consigo mapear esses pontos, entende? Pô, aonde eu influencio, aonde eu gero resultado e o que eu posso controlar de certa forma para esse cara e o que eu nada faço. Sim. E isso, na hora que você vai criando as matrizes, você fala, pô, quem que é o meu ICP, quem que é o melhor perfil, o que eu resolvo para esse cara e etc. Então, eu sempre acho que o foco tem que estar no processo que desdobra no que você falou, que é a nossa disciplina. Você conseguiu controlar isso, meu irmão? Você vai controlar qualquer outra coisa. Sim, exato. Cara, a gente tá chegando aqui com 30 minutos e o primeiro bloco aqui do nosso podcast, a gente geralmente vai um pouco mais nessa pessoal para entender um pouco a origem disso, conhecer um pouco a cabeça do nosso entrevistado, e eu acho que a gente conseguiu passar para o pessoal um pouco dessa ideia. Esse é o Cris, que a gente agora vai começar a falar um pouco de mercado, de inovação, de investimento, etc. Mas antes da gente invadir essa parte de oportunidades, tendências de mercado, nós temos um momento... Qual que é o nome do momento? Vou criar agora, o momento mimo do Big Deals Talk. Porque nós temos aqui um presentinho do nosso time para você. Muito obrigado. Escrito à mão por Ana Flávia. Aninha, brilhando sempre. Brilhando sempre. Posso abrir aqui? Claro, por favor. E enquanto isso, eu vou já dando a pauta aqui do que a gente vai começar a falar agora. Aí, apresentaço, lixo. Essa daí é do advisor.vc. Muito linda. Muito obrigado, Cris. Valeu. Apresentão do nosso time, para eu já abrir esse segundo bloco aqui e fazer uma pergunta, cara. Bora a gente lá. falou muito sobre mercado de contabilidade, entendimento desse CP, etc. Preto no branco, aonde a Cirrus inovou? Cara, eu gosto dessa provocação porque quando eu falei pra você, eu tive um negócio antes da Cirrus, que era uma outra firma de contabilidade, que ali na jornada eu falei, depois que eu passei na KPMG, etc, me incomodei, eu vi que a parada pra mim, eu gostava de criar. Queria gerar impacto positivo e uma das coisas que eu aprendi naquela de relacionamento foi empreender é o que gera riqueza. Ponto. Eu poderia ter dinheiro trabalhando, mas a geração de riqueza viria pela construção de um negócio. E aí eu ativei um alerta, cara, de tudo que eu precisava fazer, eu mapear para poder ter o meu primeiro negócio. E o mais óbvio para quem estuda contabilidade era ter o seu primeiro escritório de contabilidade. Sim. E aí eu tive um primeiro escritório, e aí eu atendia todos os mercados, amor. Qualquer cara. Eu brincava, o cara passou lá na frente, precisava de contador, eu atendia. E aí o meu dia mudava muito. Às vezes, de manhã eu tava num varejo, à tarde eu tava numa consultoria, depois eu tava numa indústria, e eu falava, é muito complexo lidar com vários perfis e negócios diferentes, porque eu não conseguia mapeador. Claro. Olha a dificuldade de eu falar virar de chave. Quando você fala com um cara de comércio, o que importa para ele? Margem, giro, estoque e etc. É isso que esse cara sabe falar. E boa. Quando eu ia falar com uma consultoria, estratégia, visão, futuro, organização, e eu tinha que virar a chavinha de novo. Eu ia para a indústria, distribuição, logística, construção de produto e etc. E aí eu olhei para o mercado, cara, tradicional, que é o contábil, e eu falei, o que não existe ainda? O que essa galera não está fazendo ou que não tem alguém fazendo muito bem? E todos os escritórios que eu mapeei na época, né, atendiam todos os mercados. Ninguém era especialista em nada. E aí eu falei, aí tem alguma coisa. Porque se ninguém está fazendo, ou porque é muito ruim, ou porque é uma oportunidade. E aí eu joguei essa bola para meus sócios da escritório na época e, eles falaram, você é maluco e tal. Não vou largar. Não vai dar. Faturava, sei lá, seus 150, 100 mil na época, não lembro exatamente. E eu acompanhava o mercado de tech, né? Eu falei, cara, essa parada vai virar. Tinha vindo o programa do governo e etc. E eu falei, só que eu não vou chegar para esse cara só para falar que eu vou ser o contador deles. Aí eu fiz aquele exercício de mapeamento. Então, eu me infiltrava dentro de eventos ou conexões no ecossistema, na época ali em Campinas,
e conversava com os caras, tipo assim, qual que é o seu maior desafio hoje em finanças? Como que você lida com isso aqui nas suas finanças? E aí, a sua contabilidade, quem é? E, cara, eu fui coletando muito. Você tava fazendo Customer Discovery ali. É isso aí. Coletava tudo que esses caras falavam. Eu falei assim, saquei. Então, aí eu defini assim, putz, mas se eu for para nicho, eu vou restringir, de certa forma, o modelo de negócio. E eu não posso ser regionalizado. Então, eu preciso ir para uma base maior do que a minha cidade. E quase sempre o contador ficava na cidade e na região Isso. ali do que ele estava. E aí eu falei assim, cara, o que os contadores não fazem? Então, aí foi, por exemplo, marketing, dependiam exclusivamente de indicação e não tinham nicho ou especialidade em nenhum mercado. Falei, vou fazer tudo isso aí. Legal. Porque era uma forma de puxar. Então, na prática, eu não criei algo extremamente novo. Eu basicamente criei a camada de experiência em cima daquilo que era o tradicional. Então, por exemplo, sabe qual que era o meu maior gatilho de vendas no começo? Era falar que eu utilizava o Google Drive compartilhado. Pra galera não ficar recebendo os DocX e etc. Era a temática das startups. Todo mundo usava o Google Drive. Você usa o Google Drive. É isso. E aí, Só isso o cara já falava, você é diferente. é isso. Nossa, bicho. E aí, quando a gente falava um pouco sobre... Aí eu falava a linguagem do cara. Por exemplo, sobre metodologias ágeis na gestão. Como MVP. Que a gente, MVP. Aí Aí o cara olhava assim, tipo, mas que negócio você tem? Eu falei, eu sou contador. O cara fala assim, contador? Entendi. Até que a forma como eu vestia... Eu tirei, cara, o estereótipo do que era o contador conhecido Sim. por essa turma. Você fez o discovery, descobriu os pontos de contato, conflito e dor, e você venceu por empatia e semelhança. É isso. O cara falou, eu preciso de você do meu lado, porque você me entende. É isso. Nossa. E aí, cara, era jargão. Então, assim, você via que os caras falavam numa linguagem que ele não entendia. A gente começou a adaptar tudo isso. Então, coisas que são simples hoje, e a gente tem que continuar acompanhando, colocar o cliente ali no centro. Cara, foi coisas que rendiam. Até hoje, meu Maurício, o cara fala assim, não, mas como assim? Se a gente trabalha de forma assíncrona, eu não tenho que ficar te pedindo tudo pra você me mandar? Não, tá aqui, ó. Se você precisar, vai estar aqui, funciona assim. Falou, é isso que eu quero. E aí, na época, não tinha essa parada de nota fiscal eletrônica e etc. Não era tudo digitalizado. Caramba. Só que aí ali a gente falava, cara, papel zero. Você quer trabalhar com a gente, você é uma empresa digital. Então, a gente utiliza essa estrutura, esse formato. E aí, cara, startupeiro, você tá ligado, né? Eles gostam de uma... Mais um ponto de semelhança, mais um ufa. Ufa. Então, eu acho que foi isso o grande ponto. Então, eu olhei para o mercado tradicional, que eles não apostavam, entendi muito a dor, fui por essa relação de semelhança e comecei a crescer o negócio, porque todo mundo queria essa parada. E você entrou na hora certa, no lugar certo, num ecossistema que de 2013 em diante cresceu ferozmente. Pergunta, qual foi o momento da virada? O momento em que você falou, cara, isso aqui deu certo. Foi um cliente grandão? Foi um cliente que se tornou unicórnio? Foi quando o unicórnio falou, quero vocês? Qual foi o momento que você falou, bicho, acho que eu tô me tornando uma referência em contabilidade para startups? Uhum. Cara, foi 2015. Foi 2015 que teve... Então, nem tudo é tão rápido. Então, em 2013 para 2014, cara, eu foquei muito nisso, sabe? Então, como criar autoridade no digital para que eu encontrasse a semelhança com a parte para que esse cara me contrate. Só que ainda era muito... Não tinha case, não tinha nenhum nome e tal. E aí, no final de 14, eu lembro que tinha um amigo em comum, eu falei assim, cara, eu preciso ajustar isso aqui. Acho que não tá legal só o site, ainda não fazia estratégia de conteúdo. E ele falou assim, cara, eu vou te apresentar para um cara aqui, que é o Diego Gomes da Rock Content. Olha aí. E eu falei, grande Dieguinho. Aí eu falei com ele, troquei alguma mensagem, ele falou, pô, legal, tal, você poderia visitar, a gente tá com algumas dores aqui, né? E na época, porra, esses caras estavam rampando, e nem tava rampando, eles estavam com 8 pessoas. Sim. E eu falei, pô, bora, te visito e tal. E ele falou, então tá bom, marcamos, sei lá, acho que pra quinta, como se fosse agora na quinta da próxima semana. Aí eu fui ver, porra, o cara é de Minas, cara. E eu tava aqui em São Paulo, eu não sabia. Merda. Aí eu falei, foda-se. Aí eu fui lá, na época, fui nem avião, fui de ônibus, comprei a passagem e fui pra BH, bicho. Falei, Caraca. vou conectar. E aí, nessa jornada, foi quando eu cheguei lá, e aí a gente tinha Simpla, Hotmart, Dito, Rock Content, todos esses caras que trouxeram uma leva. Sim, e nessa época era o ecossistema que estava em maior ebulição. E aí eu comecei ali o projeto com a Rock, e aí isso foi final de 14 para 15, então eu ajudei a casa. E aí quando foi 15, cara, começou a virar. Aí, por exemplo, Rock virou cliente,
Simpla virou cliente. Aí, no meio de 15, Dito entrou, App Prova, que foi vendido para Soma. Você achou um aquário, BH. Aí, porra, criei case, autoridade. Aí falei, opa, mudou o discurso. Aí eu vim para São Paulo, aí começou a bater. E aí começou a virar outros Claro, caras. porque Aí, você já podia falar, eu tô com a Simpla, eu tô com a Rock, eu tô com a Dito. e aí isso veio. Aí foi na época que, pô, veio Creditas, que nem era Banco Fácil na época. Teve Neon durante um período. Então foi pegando esses caras durante a jornada. E aí foi onde eu falei assim, porra, deu certo. Porque aí, juntando o conjunto que faltava, que era a autoridade, que era a semelhança, falei, pô, se esses caras estão apostando, faz sentido. Aí começou a convergir a venda pelo digital, o processo de Animal. inbound começou a fazer sentido. Os conteúdos de mais tempo atrás, quem via falava, pô, ele tá falando disso há muito tempo. Tá falando muito Que aí a tempo. galera começa a ver, pô, tem um vídeo teu de 3 anos. Eu falo, cara, olha o poder de às vezes, você ter feito coisas no passado, né? É A galera isso. vai construindo uma imagem. E isso foi o primeiro ponto de virada, cara, que foi assim, foi muito maneiro. E aí meio que deslanchou, que eu falei foi um inferno, né? Porque deslanchou, aí você, porra, você quer crescer, escala. Eu falei, meu Deus do céu, eu não imaginei que era esse desafio, crescer uma empresa de contabilidade a nível nacional. E é exatamente a pergunta que eu ia fazer pra você, cara. Você atende startups que são escaláveis e você tem um negócio que é expansível. Aham. Como é que você lida com isso? Tem vontade de, eu quero fazer um produtinho, eu quero ir para um SaaS? Ou você fala, não, já encontrei meu peixe aqui, meu aquário, meu nicho. Como é que fica esse conflito? Porque você é empreendedor, investidor, startupeiro, tem todas as dinâmicas, você deve usar muita coisa do mundo das startups, mas ainda assim você precisa de gente operando. Como é que você lida com esse... Cara, foi muito complexo no começo, porque não tinha essa noção. Então, pra você ter uma ideia, eu acho que em um ano, cara, foi um ano e pouquinho, a gente conquistou 300 clientes. Nossa, mãe do céu. Tinha mês que era 25, 30 clientes entrando no escritório. Cara, foi o caos, né? E aquilo ali trouxe muito aprendizado. Pô, não necessariamente o ICP era baseado num número de CNPJ, você tinha que olhar muito mais para o perfil, fit, fase do negócio. Então ali eu entendi muitas coisas que o contábil não necessariamente ele é uma parada escalável como a gente queria fazer. Tá. E aí, isso foi no ano de 17 para 18, a gente fez uma limpa, porque eu fiz um recorte de tipo, cara, qual é o momento que eu resolvo dores reais desse cliente? Então, tem uma parte inicial, que é abrir empresa, aquela burocracia, mas isso não é dor, exatamente. A dor dele é pós-captação, pós-fase de tração, que é quando começa a ter muita folha, quero saber qual é o regime tributário, preciso otimizar. Eu falei, cara, esse aqui é o nosso fit ideal de cliente. E aí eu olhei para a base e estava muito poluído. Poluído no sentido de... Sim, tinha... Todo tipo. É. E aí, cara, foi onde eu fiz uma coisa que a galera fica maluca, que é demitir clientes, né? Que é começar a descontinuar contratos que não tinham sinergia para convergir. Para ficar só com o ICP ali, que é onde você entrega maior valor. E aí eu meio que reduzi um pouco, obviamente. Então, para mim, a referência de quantidade de clientes deixou de ser o fator primário, mas os clientes hoje que eu tenho, quase todos eles eu tenho uma gama de cross-sell. Então, eu tenho mais produtos que resolvem dores diferentes para aquele cara. E eu falo uma parada dentro de segmentação, cara, que a galera acha engraçada, assim. Hoje, se eu fosse falar dentro da estrutura da Cirrus, eu sou um generalista dentro de uma especialidade. E aí, porque a galera entende que, tipo, você é especialista... Não, cara, se eu sou especialista num negócio, mas para aquele negócio eu tenho que ser um generalista. Então, eu tenho que entender sobre fase, sobre jornada, modelo de negócio, as relações. Então, você é um generalista, cara. Só que dentro de um nicho. Claro. E aí, foi isso que foi o ahá. Então, foi como a gente ajustou e fez. E aí, eu no sentimento de Cirrus, pacifiquei. Eu falei assim, cara, essa parada aqui, ela não vai ser algo escalável como o Tech. Mas, né, nunca deixou. Então, eu tô esse ano aqui, provavelmente, esse último tri, a gente vai trazer o que a gente entende que é uma base ali de produto, que seria mais uma spin-off, assim. Obviamente, a gente vai aprender sobre isso, que é uma tecnologia que ajuda exatamente o que a gente fala de dores, de jornada, de investimento, de fase, de governança/gestão para as empresas. Então, a gente está namorando isso para que, de fato, se conclua. Porque, para mim, como empreendedor, eu tenho que criar como objetivo uma empresa de tech, que eu acho que daí eu fecho o meu ciclo, sacou? Então, eu acho que ela vai ser algo que vai ajudar muito a Cirrus e vai ajudar outros negócios, assim. E aí, aproveitando isso, cara, aquela perguntinha para corte maroto. Contabilidade
administrativo, grana, finanças, aí a gente tem várias ferramentas, aí você tem conta azul, aí você tem bancos digitais, aí você tem postos de renda que já estão pegando as coisas do CNPJ, CPF. Minha pergunta, automações, inteligência artificial, para onde vai essa contabilidade? Vai chegar um momento em que nós teremos serviços plugados, se conectando, se falando, e o nosso trabalho vai ser pouco, isso eu como cliente. Tá bom. E o trabalho da Cirrus vai diminuir ainda mais, ou o trabalho da Cirrus sempre vai existir e para mim vai ser sempre, cada vez mais plug and play? Para onde a gente está indo? AI vai ter espaço num país onde taxas, tributos, impostos mudam tão rápido? A gente depende de uma integração do lado de lá também? Para onde a gente vai, do ponto de vista... Aí é para aquecer os corações dos empreendedores e das pessoas que são apaixonadas em ver tudo acontecendo automaticamente. Isso é um sonho impossível? Você... Sendo bem sincero, amor, isso no Brasil em contabilidade é que nem a gente falar que o direito vai ser automático, vai ter uma AI tirando os processos que estão acumulados e deixando... Não vai, entendeu? Se vai 50 anos. Como é que tá a contabilidade para isso? Ou não, amor, somos tão tradicionais quanto o direito? Tá. Cara, é assim, ó, eu vou te responder com um estudo, né? Que ele fez um levantamento de quais são as possíveis profissões que sofreriam com a automação por AI, né? Contabilidade é 100%, meu irmão. Mente. E aí eu falei, cara, fudeu, né, meu irmão? O que ele tá considerando, né? E aí eu falei, porra... Aí ele coloca lá, é pra você, Cris. Agora você entendeu por que eu tô pensando numa spin-off. Né? Mas lá, assim, cara, toda a relação contábil, assim, 70% dela é transacional, irmão. É pegar documento, cruzar dados, processar e criar os lakes, né? Que são as razões, né? Tipo, os livros, os registros, as apurações de impostos e tal. Então, todo o processo manual dessa parada, ele vai ser substituído. Ponto. A gente tá falando, pode falar de 3, 5 anos? Não sei, mas vai ser. Tá. E aí, todas assim, não todas, né? Mas os contadores que estão enxergando esse movimento... vou dar um exemplo bobo de IA prático, que a gente estava estudando, inclusive, esses dias. Todo encerramento de exercício, você precisa fazer o que a gente chama de demonstrações financeiras. Empresas menores não precisam, mas basicamente vai lá o balanço, a DRE da parada, e aí você tem que escrever uma carta para um cara que não conhece para falar o que é o negócio. Cara, eu consigo fazer isso hoje com a tecnologia do chat GPT hoje. Tecnologias complementares, mas que ele pega aquela planilha, ele entende, você fala, cara, isso aqui é essa leitura, e ele cria os demonstrativos. Então, sobre a lógica, só que ele cria, ele não interpreta. Então, para onde vai cair todo o mercado contábil, financeiro? Muito mais para a parte consultiva e estratégia, e não mais para processamento. Claro. Então, até que, do ponto de vista de Cirrus, o que eu estou olhando? Ecossistema, irmão. Eu estou olhando, por exemplo, para a parte educacional, porque eu sei que vai faltar mão de obra especializada ali para a área de finanças e contabilidade. Eu estou olhando para a parte de produtos financeiros. Então, por quê? O contador é o que tem esse dado, ele sabe comparar. Exato. Então, a gente está olhando muito para a construção desse ecossistema, porque eu não tenho sombra de dúvidas que essa camada aqui mais processual do contábil, para o empreendedor, ela vai ser substituída em alguns anos. E o que vai ter para a gente de oportunidade? Na hora que sobra tempo, seu, de burocrata, e meu, de burocrata, a gente senta para falar sobre gestão e estratégia. Que é isso que eu acho que vai levar um pouco mais de tempo, principalmente porque a gente está discutindo aí de reforma tributária que vai ser transitória durante uns 10, 15 anos. Sacou? E aí, entendendo tanto de startup, tornando os processos o mais automático possíveis e mais inteligente, vai sobrar tempo, como você falou, para produtos financeiros, vai sobrar tempo para coisas relacionadas a M&As, vai sobrar tempo para pensar em como ajudar essa jornada de história das startups que já estão com você há alguns anos e agora estão em outro patamar, né? Muitas indo para IPO, fazendo captações gigantes ou exit. A pergunta que eu te faço, então, você já é um cara que já conhece o mercado, já investe em startups, etc. Essa construção desse ecossistema, dessa plataforma para o seu ICP, que parte também para um produto digital, vai mais para o lado do Cris empreendedor construtor dentro de casa ou mais para o lado do Cris investidor e de investir em startups que complementem esse ecossistema da Cirrus? Ou os dois? Cara, os dois. Assim, o primeiro passo foi investindo, porque o que eu comecei a investir, assim? Eu fui olhando eu vivi muita oportunidade, né? Na real. E eu brinco que eu não falo nem oportunidade perdida porque eu não tinha grana para investir naquela fase. Mas eu vi, por exemplo, sei lá, uma Hotmart sair de
Sim. 20 para 1.000 pessoas. Nossa. Simpla, eu lembro quando a gente foi, era o Cartacho mais 7 pessoas. E, porra, eu acompanhei esses caras e eu Sim. falei, putz, quais são os negócios que vão crescer de forma exponencial ou que, de certa forma, eu consigo conectar com a realidade dos meus clientes? Então, eu fui mapeando dores, entendeu? Tipo, qual que é a dor do cliente? Gestão, é conta corrente, é bancária, é serviços. E aí eu fui construindo essa tese de, tipo, Entendi. fazer investimentos Para que eu possa oferecer algo que eu confie. Legal. dentro da minha rede de relacionamento para, de certa forma, impactar positivamente esses caras. Então, começou por aí. E aí, hoje, os investimentos que eu tenho, tem solução que é Tech, que ajuda nessa parte de gestão e operação fiscal, que eu entendo do mercado como um todo, né? De contadores, de finanças e etc. Então, consigo agregar. Tem a própria Conta Simples, foi isso, quando o Rodrigo... Super case seu. Esse aí eu sou invejoso, você sabe. Quando o Rodrigo apresentou o projeto, nem era Conta Simples, era Banking. Sim. E aí eu falei, puta, cara, esse cara vai dar um jeito de fazer essa parada encontrador. Hoje, o produto é sim uma fintech que resolve ali a parte de pagamentos, mas muito mais do que aquilo. Tem SaaS, Sim. etc. Então, foi cases que eu fui construindo nesse sentido. Só que eu ainda tenho uma visão, por exemplo... Todos esses dados, de certa forma, eles estão muito separados, sacou? E às vezes é muito doído, às vezes, para o empreendedor no dia a dia organizar essa parada para poder disponibilizar para o investidor, para poder disponibilizar para o contador, Concordo. para due diligence. E aí, a minha construção do que é de produto, eu falei assim, eu preciso resolver essa dor de alguma forma. Porque dentro da Cirrus eu tenho muito dado, irmão. Tipo assim... se você me perguntar qual é o salário de um CTO em um SaaS que fatura tanto, obviamente eu não vou olhar para o cliente, eu vou olhar para Claro. para referência, Sim, entendeu? sim. E aí, esses dados organizados, ele dá muito insight para o próprio empreendedor, para o próprio movimento. Cara, a sua margem de contribuição está diferente do que a gente está coletando ali no mercado. Além daquilo que é dado público, né? Você consegue confrontar empresas que estão naquele mercado, publicando seus números ali e trazendo essa realidade para dentro dos clientes. Isso entendeu? daria um material tão animal, tipo, os dados da Cirrus obfuscados, trazendo assim, tipo, panorama dos clientes startups, média de EBITDA, média de salário, média de CAC para não sei o quê. Só que você não está falando de ninguém, você está falando do seguinte... Isso é o average. Quem é o maior, quem é o menor, sem obfuscando os nomes, né? Uhum. Para que esses empreendedores possam olhar, cacetada, tô errando aqui, ou então tô próximo, tão perto. Não, só isso já daria um material animal, né? Não. Tem uma área toda de inteligência de dados aí que daria para ser... É isso. E até investidor, assim, cara, o que é o report, assim? Cara, ele é uma atualização sua. Sim. A gente estava falando sobre isso. Às vezes o investidor ele bota a grana e sai um tempo, se ele não acompanha. E a gente falou, cara, por que eu não traqueio isso? Assim, a métrica que é primária de cash burn de toda a empresa investida. É facílima de você calcular ela rapidamente. Só que hoje, depende de um acesso do cara. Eu falei assim, pois eu vou plugar um Open Bank aqui, trago esse dado, compilo isso e vou gerando essas informações. Então, são algumas viagens que, como empreendedor, você vai falar assim, puta, essa parada pode estar traqueada em blockchain, se tiver alteração, o investidor é notificado. Então, existem várias coisas legais ali. Legal. E, obviamente, a gente está colocando o sonho ideal. Tá. E aí, dentro do sonho ideal, vamos fazer o trabalho direito, né? O que seria o MVP para você colocar a parada na rua, fazer toda a parte ali de Customer Development de novo. Sim. Então, por isso que eu acho que é legal o lado de... Dentro de casa. Dentro de casa. Sim. Porque eu já sou um grande campo de teste. Com os clientes, com o mercado, com a experiência. Sim. Então, isso fortalece muito, né? O princípio ali de acelera o desenvolvimento de um negócio. E o investimento, obviamente, me canaliza. Eu investi em caras que eu quero plugar, entendeu? Porra, pluga esse cara aqui. Sim. Pluga esse cara aqui, entendeu? Você já investiu aqui com a gente, que eu tenho aqui no Track, você é investidor nosso, ou seja, investiu na própria Investidores VC, Vivalista, 123 Projetei, na Umode também. A gente já compartilha alguns deals, e o Umode, inclusive, foi um deal que você entrou lá atrás, trouxe pra gente, a gente investiu. E além disso, DocSales, Conectábil, né? Conta Simples e tal. Várias startups investidas que complementam, e aí eu entendi total a estratégia. Tem coisas que a Cirrus tem que fazer porque está muito no core dela e é só plugar e está dentro de casa. Tem coisas que não vale a pena você construir toda um software porque você pode investir em coisas que são complementares a você. E aí você falou sobre essas informações, esses datas, lakes, etc. E aí eu quero te fazer uma pergunta, cara, que eu acho que é muito relevante para quem está ouvindo a gente. Opa, desculpa que o meu Apple entrou no meio aqui. Então, cara, eu quero te fazer uma pergunta agora que eu acho que é muito relevante para a gente. Inverno das startups.
você acompanha os caixas dessas empresas. Você deve ter percebido que existiu uma mudança no mindset dessas startups. Algumas short de grana, tendo que antecipar algumas coisas. Outras diminuíram o burn, entraram em break-even. Minha pergunta é, o que você, nos números, percebeu enquanto o mercado estava falando muita coisa e o que você está percebendo agora? Tem alguma mudança agora? Você está vendo uma adaptação mais rápida das startups? Você viu startups se ferrando e depois encontrando caminho? O que os números mostraram desses últimos 12 meses, onde o capital deu uma retraída e tivemos demissões, etc., de dentro da cozinha? Legal, legal. Cara, é a parada dos tempos difíceis, né? Sim. E o que aconteceu ali nesses 12 meses? A gente via muito o empreendedor, quando... Não todos, tá? Mas assim, você não tem muito sentimento com uma grana ali. Por exemplo, quando você tá no bootstrapping. Deixa eu traduzir isso. Assim. Pô, o bootstrap, a grana é minha, sofri, não tem essa captação, eu tenho dinheiro escasso, vamos falar assim. E aí, o empreendedor, ele sempre é mais cauteloso ou ele valida muito mais as informações antes de fazer uma alocação de capital. Porque dói mais, Sim. cara. Acabou o dinheiro e eu posso errar muito nessa jornada. O que eu vi ali, Amor, assim, nessa caça, assim, os negócios, de certa forma, no crescimento, quando você acelera demais, eles são ineficientes em alguns aspectos, porque, obviamente, eu antecipo um crescimento que não necessariamente eu vou concretizar, porque ali são metas, são projeções, e a gente sabe que pode acontecer algumas coisas ali, e exercitou muito dos empreendedores o fazer o mesmo com menos. Então, eu tive várias situações que os caras permaneceram imprimindo o ritmo de crescimento com 2/3, às vezes, do que ele precisava queimar de caixa. Porque daí existe um lado mais criativo da parada. Ele teve que ser criativo. Entendeu? Então, não é que o cara não tinha mais grana. Ele tinha, só que ele cara, não é mais 12, 18, irmãos. Projeta aí 24, 30, etc., o máximo que você conseguir e tentando imprimir ritmo, assim. Então eu olhei para alguns negócios e eu falei assim, cara, esse cara não tá reduzindo, ele não tá retraindo. Ele tá crescendo, talvez crescendo um pouco menos. Mas com mais eficiência. Mais eficiência. Então começou a ter mais preocupação em indicadores ali de econômicos, sabe? Claro. Tipo, a que visão... mostra uma saúde financeira de médio e longo prazo. Exato. Cara, eu vou colocar aqui, mas esse resultado eu coleto lá. Como que é ter lucro. Eu tive várias empresas que teve que tomar o cuidado, porque, tava numa jornada de prejuízo e determinado mês teve lucro e break-even, sacou? E aí isso, dá uma complicada no planejamento, Sim, entendeu? Porque aí muda muito o cenário. Claro, até porque se você tava com grana em caixa e queimando, etc., até a sua justificativa contábil no final é diferente, né? Se você começa a dar lucro, muda até um pouco dessa classificação, dependendo do momento ali. É isso. E aí, então, em geral, o que eu achei, assim, existiam negócios frágeis que dependiam muito de muito capital, expansão muito de mercado, para depois dar lucro, todos eles se movimentaram e falavam assim, cara, o que eu consigo gerar aqui de novas fontes de receita, ajuste de preço, para poder equilibrar um pouco esse burn. Porque até então não tinha isso. Tipo, penetração de mercado, a estratégia que eu tiver que adotar vai ter e etc. Então, primeiro teve essa coisa. Olhar e entender de fato o que são linhas de receita que permanecem, que são criadas, que precisam ser tiradas fora. Basicamente é isso. Sim. Então, quando você faz layoff, é esse exercício, assim, sabe? Olha para a área, olha para o que tem, etc. Então, isso aqui foi uma coisa. E outros negócios que eram muito apostas foram se adaptando, principalmente num aspecto que eu falo de modelagem financeira mesmo, sabe? Forma de precificar, como cobrar, de novos canais foram muito explorados, porque, de novo, ele estava olhando para o princípio ali, né, de tração, né, de você experimentar e etc. Por mais que a galera saiba, nem todos aplicam ele de uma forma processual muito bem feita. E hoje essa parada tá diferente. Então, é difícil você... Quando você fala de orçamento, antes era mais simples. Agora, qual que é o ROI? Onde é a iniciativa? Onde isso converge de certa forma, entendeu? Cara, e eu vejo que a gente tem ouvido, né? A gente faz aqui no Big Deals a curadoria da semana dos investimentos. E eu comecei a sentir, junto com o Aninha Muritiba, que nos últimos 6 semanas
a gente começou a ter notícias muito positivas que mostram musculatura do ecossistema. E no primeiro semestre estava um pouco parado. É isso. Tanto que no primeiro trimestre a gente nem teve episódio do Big Deals, né? A gente falou, a janela vai estar fechada, geralmente janeiro, fevereiro, até depois do carnaval não tem muito. Mas o segundo trimestre foi bem devagar. A gente, cara, o que está acontecendo? Aí no início do segundo trimestre, cara, já veio Visa comprando startup no cash com 1 bi, já veio um monte de investimento, CVCs ativos de novo, lançamento de novos fundos. Estou com a sensação de que as coisas estão começando a voltar um pouco pro rumo, ou talvez as adaptações rápidas feitas pelo mercado já ajustaram e deixaram todo mundo um pouco mais consciente, né? E um pouco mais alinhado. E até mesmo, né, Muri, um comentário disso é porque o mercado, eu falo assim, precificou, como eu vou dizer? Ajustou, precificou e ficou barato. Então, para captar investimento não estava fácil para você, porque mudou critérios de valuation, para você vender também mudou algumas oportunidades de vendas. Então, todo mundo canalizou e falou assim, cara, preciso ser mais atrativo ou mais interessante. Sim. Seja para investidor, seja para um potencial comprador. E aí, acho que o que a gente teve no primeiro, assim, do ano para agora, para cá, é essa maturidade dos negócios e esses resultados vindo e começou a girar. Então, até você ver os nomes, pelo menos de alguns grandes investimentos, eles não são caras, assim, que a gente via tanto em mídia, sacou? Mas estava rodando baixo, estava fazendo o trabalho, estava entregando o que tinha que entregar e no momento certo, tipo assim, ó, comprovou. Pô, tá aqui o meu modelo. Legal. Então, e quando você identifica isso, você vê que flui rápido, assim, sabe? Tipo, de captação, de investimento, etc. Não é regra, né? Mas eu tô falando que isso interfere bastante, assim. Foi algo que eu senti lá, assim, nos clientes. A gente tá chegando no nosso último bloquinho aqui e eu tenho 3 perguntas para fazer aqui antes da gente ir fechando o nosso papo com a galera. A primeira delas é o seguinte, cara. O que você, Cris, com essa experiência, com esse papo todo que a gente teve aqui, investindo, já teve exit, já teve retorno de portfólio, não vamos falar números, mas pelo que eu sei em off, você já recebeu mais do que você investiu em startups, Sim, né? sim. Se não tá, já passou, tá bem empatado. Com os exits você já fez, já passou, na verdade. O que você... Como você avalia ou o que você gosta de procurar nessas startups quando elas saltam os seus olhos? Porque você recebe muitas oportunidades, você tem acesso a um monte de gente, você participa aqui dos investidores, participa de outras redes também, é super ativo em conteúdos, mas de vez em quando você traz alguns negócios para mim. Você fala, cara, dá uma olhadinha nisso aqui. O que é que faz esse negócio falar, esse aqui eu tenho que levar para o Amuri? Porque eu imagino que você receba 30, 40, 50 por mês, mas você escolhe uma ou duas. O que é o que faz você... Peraí, quero olhar com mais calma. Legal. Cara, eu gosto... Acho que são 3 cenários ali, né? Ou de empresas que, de fato, eu vejo que estão fazendo um produto, tá dentro do mercado que eu tô inserido, eu consigo, tipo, olhar para aquilo de oportunidade, expansão e case. Eu acho que aquela parada ali, ela vai vingar. Porque você entende o mercado. Eu entendo o mercado, que é um pouco esse ecossistema aqui da Cirrus. O segundo, eu gosto muito quando eu olho para empreendedores que desenvolveram e criaram produtos baseados na dor ou na experiência. Que eu quero dar um exemplo, não que eu investi, mas é tipo isso. Por exemplo, a Hamper, conhece a Hamper ali de Outbound? Cara, ela foi moldada em cima de uma agência. E quer alguém que entenda mais sobre a dor e etc. É alguém que moldou e passou todos os perrengues ali. Então, quando eu identifico negócios, e aí eu gosto do fit com o empreendedor, e que ele de fato já passou, ele já experimentou, ele já vivenciou aquela dor, ele entende bem do mercado, eu entendo que ali mora uma boa oportunidade. Porque daí eu tô olhando muito mais pro empreendedor e o ambiente que aquele negócio foi construído. E, obviamente, eu vejo se ele está dentro do que é as grandes teses, né? Tipo, pô, é um produto com IA, é um produto de plataforma, cara, entendo um pouco ali e se é o momento para aquele produto naquela fase ali. Então, essa é uma das coisas que eu gosto de olhar. E sempre, cara, quando a gente concorda muito nisso, quando é um negócio de um empreendedor que já teve jornada. Isso acontece. Geralmente é um investimento um pouco mais difícil de relacionamento, porque esse cara, ele já sabe fazer a parada. Então, você tem que ter uma entrega de valor, você tem que agregar algum valor complementar para você conseguir entrar junto desse cara. Então, eu olho muito assim, no geral, cara, pro founder. Aí eu entro na validação. Produto é legal? Tamanho do mercado? E muitas vezes eu olho para um cara e ele tem uma possibilidade de mercado que ele não tá enxergando, sacou? E aí você sabe para onde ir.
Então, eu gosto de pegar isso porque eu sei que esse cara vai desenrolar. Então, eu sempre pauto muito mais em ordem de prioridade, né? Founder, o mercado que está inserido aquela solução, o tamanho dele e dor, Aham. e olho principalmente para a carteira ou para quem esses caras trouxeram como cliente naquela fase. Legal. Porque aí eu acho que esse componente de, tipo, tô gerando receita, para onde tá indo, tem negócios, eu gosto muito de negócios que rodam, às vezes, num break-even, numa fase inicial. Tem Porque maturidade, ele tem criatividade, tem maturidade, tem planejamento, É isso. E aí, é nessa fase que eu acho bacana. Porque, porra, e se eu injetar capital, tá caro pra esse cara, sabe? É. Tá claro pra ele É. onde vai ser essa alocação. E aí, é um pouco do que eu acompanho. E aí vem tudo, né, cara? Às vezes tem negócios que eu... Por exemplo, a própria Conta Simples, como exemplo, quando eu conversei com eles naquele momento, ele era uma conta digital dentro de muitas outras que existiam. E aí foi puramente pautado em cima do Founder. Porque era o Rodrigo, pô, era atleta, jogava basquete, etc. Aí a gente tinha o Gotti, que vinha de outra fintech, já tinha trabalhado, assim como o Fernando. Então, a tríade ali, eu falei, mas esses moleques vão achar o caminho. Legal. Sacou? Então, Legal. eu gosto de talvez procurar essas semelhanças entre o que deu resultado, vivência e jornada. E é isso que eu afunilo aqui para escolher alguma dessas oportunidades. Pô, cara, eu vou te falar assim, é um prazer ter esses papos com você, porque a gente é muito alinhado em muitas coisas e saber um pouco mais dessa história para mim foi bacana demais, porque a gente conseguiu trazer assuntos que a gente conversa em off, né? Que a gente É bate isso. papo aqui, tomando café, etc. Para mim foi uma experiência incrível ter um grande amigo aqui comigo e eu quero finalizar esse nosso bate-papo com uma pergunta que volta para aquele primeiro bloco lá da pessoa, né? Além desse aspecto financeiro que você conseguiu construir um negócio tradicional, que é inovador, que venceu, que pegou grandes clientes, que te trouxe um posicionamento de mercado, uma autoridade, você investiu em startups, atingiu liberdade financeira, está num ótimo momento de vida. Mas além desse aspecto financeiro, como é que você define esse sucesso na sua vida? Porque teve vários sucessos, né? Virar a família, conseguir talvez ajudar os pais depois de um tempo, construir a família, etc. Mas o que nessa jornada, onde você já passou por tantos perrengues e conseguiu agora criar um espaço onde você pode usar o seu cérebro para continuar inovando e se provocando, o que é o sucesso para você tirando essa grana? Pergunta boa. Cara, eu acho... Na vida, assim, eu não coloco grandes objetivos, eu coloco macro objetivos. E aí eu acho que o sucesso para mim hoje é garantir que na minha jornada eu sou um ser humano melhor do que eu fui ontem. E isso eu tenho feito na vida. Eu tenho uma filosofia, né, que eu falo assim, paz e amor, assim, o que eu sei é que nada sei. Então, em tudo que é relação, eu entro disposto a mudar a minha argumentação ou a minha percepção sobre o negócio, sobre o mundo, sobre as coisas. E eu acho que o sucesso é manter isso, essa construção contínua como ser humano. Porque daí o que você vai fazer com isso, meu irmão, na vida, no trabalho ou nos negócios, ela é uma consequência. E eu indiretamente aplicava isso na vida, que era a escolha dos ambientes e dos locais que eu estaria que me ajudaram na formação como ser humano. Então, para mim, sucesso se resume a conseguir manter uma vida contínua de progresso como ser humano, porque eu entendo que os resultados a partir disso vão vir naturalmente. Então, parece bobo, mas é complexo isso. É muito difícil. Sim. Você- Mais profundo e que faz a gente se questionar do que simplesmente ler e aceitar, né? Tipo, são essas provocações que fazem a gente redesenhar os próximos checkpoints, né? O que eu entendi em vez de grandes vitórias, eu construo checkpoints que eu sei que são minha próxima felicidade, meu próximo Que eu objetivo. tô progredindo. Que estou progredindo, que vai me forçar a me manter resiliente, estudando e etc. E ele é mutável, né? Sim. Porque as suas experiências vão te moldando. Então, a sua percepção... Eu posso colocar uma meta assim, cara, porra, quero, sei lá, ter até 500 milhões em conta. Uhum. Legal. Mas, e quando chegar lá? Sacou? Eu estava conversando isso ontem com o Muritiba e com o André.
que eu tenho muitos amigos que fizeram exits, botaram muita grana pra dentro e viveram depressões depois disso. É isso. E aí eu conversando com ele, eu falei, cara, não sei o quê, porque olha só que coisa, né? Vários amigos, aí falei alguns nomes, que pegaram grana e ficaram com depressão depois disso, porque chegaram lá e falaram, e agora? E aí todo mundo, dinheiro não é solução pra nada, não sei o quê. E aí eu fiz uma outra provocação que é a inversa. Será que essa busca pela grana não é justamente o que mantém as pessoas ativas e quando elas atingem, elas não têm uma outra busca? Será que conquistar é mais importante do que continuar buscando? Entendeu? E aí, a provocação foi exatamente essa, né? Se você coloca uma coisa assim, cara, eu quero ter 10 milhões na minha conta quando eu tiver com meus 40 anos, o que você vai fazer quando você tiver 40 anos e 10 milhões na conta? Agora eu vou ver os 10 milhões. Todo mundo pensa isso. Porque você fala, agora eu tenho o que eu preciso para ser feliz. Só que aí você começa a usar isso para ser feliz nas coisas que você quer. Viajar, comprar, etc. Dura 6 meses. Depois disso, você começa a questionar. E agora? Que eu tenho dinheiro para comprar as coisas que eu achei que me faria feliz e eu não tô tão feliz assim. Aí é que bate o trigger e quebra tudo. Então, super concordo com você nessa questão de vida um pouco mais minimalista, da gente tentar se encontrar, se entender. Eu acho que faz parte dessa autopsicologia que eu procuro também nas minhas evoluções. Já tô ficando meio coroa, então tô começando a virar meio filósofo também. O papo, galera, foi incrível, mas também gostei. Nós chegamos ao final do episódio, então eu queria agradecer demais pela sua presença, Cris. Queria que você desse um tchau pessoal, falar seus arrobas, como é que o pessoal pode seguir, pra gente continuar aqui essa história em outros canais também. Legal. Cara, primeiro, assim, papo massa, sempre bom falar sobre jornada. Você vai lembrando, né, como que foi isso. Então, obrigado aí pela oportunidade. Pra galera que tá ouvindo, eu acho que é isso, assim, minhas redes sociais é cristiano.ffreitas, agora no Instagram e no Threads, né, que agora o bicho tá pegando também. Aí. E Cirrus Contabilidade, que é o meu negócio. E eu sempre coloco pros empreendedores, Amor, pra todo mundo que ouve, assim, essa é uma premissa que eu não falei. Eu sempre na vida trouxe me arrepender das coisas que eu fiz do que me arrepender do que eu não fiz. Sim. E aí, geralmente, a minha mulher fica preocupada. Como assim, né? Mas ela tá muito muito relacionada àquela parada. Vai lá e faz, meu filho, né? Só que, obviamente, controla o ambiente. Então, se realizem, se regozijem aí com a jornada. Empreender é desafiador, não é fácil, mas eu acho que é uma das maiores coisas que me agregaram valor como ser humano, né? Tanto do aspecto de comunicação, desafios, nem sempre é o que você quer e etc. Então, por mais desafiador que seja, é o que te mais constrói. Então, vai pra cima e obrigado de novo pela oportunidade. Obrigado você, meu camarada, e obrigado todo mundo que assistiu a gente até aqui. Se você assistiu a gente no YouTube ou no Spotify, você já sabe, a gente tá em vídeo aqui. Mas se você tá só escutando a gente pelo Apple Podcast, ou Google Podcast, ou Amazon Prime Podcast, então saiba que nós também temos a nossa versão em vídeo no YouTube e no Spotify. E é só procurar por Investidores VC, você vai encontrar a gente. Lembrando também que toda quarta-feira aqui, como você está ouvindo hoje, tem episódio do Big Deals Talks. E toda sexta-feira tem o nosso giro de notícias, onde a gente traz as principais notícias do ecossistema de startups no mundo do Venture Capital. Então, muito obrigado, aguardo vocês sabem, né? @investidoresvc e @amuripinho em todas as redes, tá? Tem Instagram, Threads também, se não tem, vai ter agora, tem TikTok. Cris já combinou que vai fazer um treinozinho lá no TikTok pra gente, tá? Então já tá garantido, não deixem de acessar o nosso TikTok. Muito obrigado, até agora, encontro vocês no próximo episódio, até lá.